berreiro esse deles, não? Ave Maria. Bom dia para todos. Essa é a 20ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação, que tem na sua ordem do dia hoje a oitiva da deputada Eurides Brito. Antes, porém, eu gostaria, registrando a presença, primeiramente, da deputada Ivelise Long e do deputado Paulo Tadeu, portanto, temos quórum para deliberar. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar em discussão e em votação a ata da 8ª reunião extraordinária da comissão, da 9ª reunião extraordinária da comissão, da 10ª reunião extraordinária da comissão e da 19ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito. Está em discussão as atas. Senhor presidente, a questão de ordem, eu peço a Vossa Excelência que dê por lida e aprovada a referida ata. Se não haver objeção, eu coloco em votação. Então, em votação, as atas dessas reuniões, lidas e aprovadas. Deputada Ivelise Long, de acordo. Deputado Paulo Tadeu, também de acordo. Considero aprovadas as atas das reuniões referidas. Bom, vamos convidar para tomar assento à mesa a deputada Eurides Brito. Por favor, gostaria de solicitar à assessoria que a convidasse para integrar a mesa.
Não pensam nas melhores. Vou botar lá embaixo uma prateleira. Bem, retomando os nossos trabalhos, essa sessão tem na sua ordem do dia a oitiva da deputada Eurides Brito. Então, iniciamos por dar a palavra à deputada Eurides Brito para que possa nos dar a sua visão de tudo o que até agora tem sido falado. A deputada, certamente, até como participante da decisão do plenário, né, de instauração dessa CPI, e ao longo desses meses, várias vezes o seu nome foi citado, né, e esse é o momento adequado e oportuno para que a própria deputada Eurides Brito possa falar a essa casa e à sociedade sobre os fatos que motivaram a criação dessa CPI e sobre as citações, né, que ela própria teve do seu nome por diversos depoentes. Com a palavra, a deputada Eurides Brito. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, senhores membros desta comissão parlamentar de inquérito, colegas deputados aqui presentes, assessores, amigos da imprensa, eu quero dizer da minha satisfação de poder estar aqui. E quero fazer de início um registro. Há uns 3 meses, deputado Paulo Tadeu me perguntou como é que eu gostaria de ter a minha participação nesta comissão parlamentar de inquérito. E a ele eu disse, eu gostaria de mandar o meu depoimento por escrito, se eu queria fazê-lo numa sessão reservada ou se eu gostaria de vir a este plenário. E a ele eu disse que eu gostaria de vir a este plenário. Então hoje chegou finalmente a oportunidade de eu vir a este plenário, já que na prerrogativa de deputada eu poderia escolher a forma pela qual quisesse dar as minhas informações à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas achei que essa seria a forma mais democrática de trabalhar, de trazer realmente as informações. Obrigada, deputado Paulo Tadeu, por ter conversado e ter me perguntado sobre a forma pela qual eu gostaria de passar as minhas informações. Eu não poderia começar, quero agradecer também a presença de meus assessores, a presença de meu advogado, doutor Eduardo Barros, e dizer que eu não poderia começar sem voltar um pouquinho ao tempo, ao clima criado em julho de 2003, com a prisão do deputado José Edmar, que é o marco para o envolvimento meu, que culminou estar aqui nesta CPI. Ora, naquela época eu era a líder do governo. E como líder do governo, eu tinha uma responsabilidade de função de tomar todas as providências para ver se conseguimos libertar o nosso deputado José Edmar, porque entre nós deputados, pelo menos da bancada governista, nós nunca aceitamos muito aquela tese da prisão em flagrante. E logo então que se deu a prisão, eu procurei, ainda estava na presidência, não havia viajado, deputado Benício Tavares, nós chegamos a ter mais de uma reunião, vários deputados participando, ou aqui na Câmara, ou até mesmo lá no Palácio do Buriti, com alguns secretários, principalmente com a chefia de gabinete, para que nós pudéssemos fazer um exame para juntos estudarmos que atitudes nós poderíamos tomar. Daí resolvemos que trabalharíamos intensamente
para a convocação de uma sessão extraordinária para que pudéssemos tratar daquela prisão em flagrante e pudéssemos eliminar aquele flagrante e assim o deputado José Edmar voltar, realmente ser solto, estar entre nós, porque era uma coisa que ninguém havia realmente aceitado. E quando nós vimos, tínhamos um problema. Não teríamos quórum, a bancada governista, porque alguns estavam viajando, estavam em férias, não teríamos quórum para fazer a convocação extraordinária. Lembro-me bem da noite em que ficamos até 11 horas da noite, tentando contatar com colegas que já estavam em outros estados em férias, e nós estávamos ali tentando ver se o colega podia interromper as férias para vir, para formar o quórum, para fazermos a sessão extraordinária para tratar do problema da derrubada daquele flagrante. Mas não tivemos êxito por motivos que os colegas alegavam que nós tivemos que entender. Feito isso, o deputado Benício, que era o presidente, viajou e assumiu a presidência da casa, o primeiro secretário, o deputado Paulo Tadeu. E a minha gestão como líder agora passou a se dar junto ao deputado Paulo Tadeu. Esse deputado Paulo Tadeu, nós precisamos continuar fazendo alguma coisa para ver se conseguimos libertar o deputado José Edmar. O que é que nós podemos fazer? Então nós fizemos uma pauta, deputado Paulo Tadeu e eu. Fomos ao superintendente da Polícia Federal, não é verdade, deputado Paulo Tadeu? Fomos juntos ao superintendente da Polícia Federal, conversar com ele para ver o que é que podia ser feito. Depois fomos juntos ao Ministério Público, ao procurador que havia encaminhado o pedido da prisão ao Tribunal Regional Federal. Fomos juntos. Também não tivemos respaldo. Daí marcamos uma terceira reunião, fizemos uma terceira tentativa. E essa tentativa foi ao desembargador federal, que então estava com o processo em mãos. E quando eu cheguei lá, o deputado combinou comigo que ele estava resolvendo uns problemas da administração da casa, que eu fosse primeiro e que nós nos encontraríamos lá. Quando eu estava na antessala do desembargador federal, já me lembrarei o nome num documento que já vou usar, eu recebo um telefonema do deputado Paulo Tadeu dizendo: Eurídice, há alguns problemas aqui na presidência que eu não estou podendo sair. Você poderia reunir com ele sozinha? Deve estar lembrado disso, né? E depois você me passa o que aconteceu. E eu então entrei sozinha na sala do desembargador federal, expliquei a situação, expliquei a posição dos deputados aqui da casa. Ele ouviu, não me disse nada e disse: ouvi a senhora, mas eu vou ver o que será feito, mas eu não posso lhe antecipar absolutamente nada. E o resultado desta reunião eu comuniquei ao deputado Paulo Tadeu. E não queríamos ceder, nos sentir assim fracassados, tirados do processo. Nós resolvemos continuar realmente lutando, até que houve, eu queria que o Dilson me trouxesse aquele ato da presidência, houve uma decisão de líderes na casa, decisão esta da qual não participei, porque pelo regimento o líder de governo não compõe o colégio de líderes, então eu não participei desta reunião, e foi esta reunião que certamente obrigou o deputado Paulo Tadeu a editar o seguinte ato do presidente. Eu vou ler o ato. O ato do presidente diz o seguinte: o primeiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no exercício da presidência, por força do artigo 45 do Regimento Interno, em face do que prescreve
a lei orgânica em seu artigo 67, inciso 1º, a linha C, e após a reunião dos líderes e deputados distritais, daí vem uma série de considerando a comunicação feita pela Polícia Federal por meio do ofício número tal sobre a prisão do deputado José Edmar, considerando a comunicação de idêntico teor feita pelo desembargador federal da turma especial de férias, Dr. Hilton Queiroz. Este foi o desembargador que eu procurei em audiência. Por meio do ofício tal, considerando que o deputado distrital José Edmar encontra-se preso não só por flagrante de crime inafiançável, mas também por determinação judicial, considerando que os poderes da Câmara Legislativa, constitucional, legal e regimentalmente, restringem-se a deliberar sobre a prisão em flagrante, não tendo ela poderes para pronunciar-se sobre relaxamento de prisão decorrente de determinação judicial, considerando o respeito e a confiança que a Câmara Legislativa do Distrito Federal deposita no trabalho do Judiciário brasileiro e no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, considerando que a ação nefasta dos grileiros tem deteriorado a qualidade de vida do Distrito Federal e está comprometendo a sua sustentabilidade futura, considerando que é dever impostergável dos poderes públicos combater a grilagem de terras públicas e a continuidade que a envolve e a criminalidade que a envolve, considerando que as ações da Câmara Legislativa do Distrito Federal não podem, de modo algum, atrapalhar as investigações policiais até aqui realizadas, considerando, por fim, toda a repercussão do caso no seio da sociedade, resolve não convocar extraordinariamente a Câmara Legislativa do Distrito Federal durante o mês de julho de 2003. Publique-se e registre-se Brasília DF, 14 de julho de 2003, o presidente em exercício assina, que era o deputado Paulo Tadeu. A partir da publicação desta resolução, foram inviabilizadas as nossas gestões como deputados da bancada governista, de estarmos naquele trabalho a que vínhamos nos dedicando, de tentar, por todos os meios, ou a soltura do deputado, ou que pelo menos, que era a alternativa que apresentávamos, que ele fosse colocado, sua prisão ficasse sob a guarda da Câmara Legislativa. Lembram-se os meus colegas deputados que eram essas as duas versões que nós andávamos. Então aí nunca se falou de que Eurídice Brito havia trabalhado para a prisão do deputado José Edmar, porque isso nunca aconteceu. Posteriormente, quando ele sabe que naquele ato lá atrás, o desembargador federal que aceitou a queixa do Ministério Público resultante de um inquérito de 6 meses da Polícia Federal, concedeu aquela liminar e que esse desembargador era o meu amigo, ele passou a debitar a mim a responsabilidade por sua prisão, como se meus amigos do judiciário são vários, meus amigos da área médica que são vários, meus amigos na advocacia que são vários, no magistério que são vários, enfim, todas as pessoas que decidem em processos, ao tomarem qualquer decisão, resolvem ligar para seus amigos perguntando: olha, eu estou com um caso assim de fulano e tal, como é que eu vou resolver? Como é que eu devo fazer? Então, eles não seriam pessoas dignas para estarem nos cargos que ocupam, se assim agissem.
Então eu quero enfatizar isso bastante. Então, minha participação como líder, as minhas ações desenvolvidas ao lado do deputado Paulo Tadeu, a quem eu quero reconhecer o empenho, que em momento nenhum se recusou a ir a nenhum dos lugares comigo. Lembra, Polícia Federal, fomos à noite, saímos de lá tarde da noite, não é isso, deputado Paulo Tadeu? Fizemos com todo empenho para que as coisas acontecessem de uma forma diferente. Quando o retorno do deputado José Edmar à Câmara, seus pronunciamentos primeiros foram culpando a oposição. Mas ali nós estávamos, o deputado Paulo Tadeu era do PT e eu era líder do governo. Estávamos os dois trabalhando pela libertação do deputado José Edmar. Então não havia aqui um espírito de partidário. Havia aqui o espírito de tentar a libertação de um colega que nós achávamos que a forma como havia sido feita não era realmente a forma correta. E ele voltou, e os seus discursos primeiros, se forem vistos nos anais da casa, são discursos que mostram ele debitando à acusação esta prisão. Veio o ano de 2004, e então aí nós começamos com um outro cenário, começa a aparecer na minha vida. O deputado Zé Edmar aqui já, vez por outra, dizia que era eu, passou depois a dizer que era o deputado Vigão, depois passou a dizer que era o deputado Benício. De início trabalhou com 3 acusados, acusando realmente a 3, e eu sempre debitei isto ao problema que ele teve logo depois com aquela fatídica morte de seu filho. E por várias vezes desta tribuna, em meus pronunciamentos, eu disse que por ele eu orava, que aliás ainda oro até hoje, porque a dor de um pai nós não podemos realmente medir. E ele, mesmo assim, continuou fazendo suas acusações. O ano de 2004, eu quero dizer que deixei a Secretaria de Educação do Distrito Federal nos primeiros dias de abril de 2002. Eu deixei a Secretaria de Educação. Este ano de 2004, o professor Manuel me procurou. Eu estou falando do professor Manuel porque já é uma figura carimbada aqui na casa, conhecidíssima, de grande credibilidade. Ficou tábula rasa, tudo aquilo que o professor Manuel diz, passou a ser a fonte verdadeira, passou a ser o sustentáculo desta CPI. O professor Manuel me procura para reclamar que estava sendo esvaziado na Secretaria de Educação no ano de 2004. E eu digo a ele, mas esvaziado como? Procura a Secretaria para ver quem é competente. Sempre eu entendo que recebe mais funções e nunca recebe esvaziamento. Procura, portanto, ver. E procurei não me meter, porque diferentemente do que tem sido dito aqui, eu vou provar que eu sou profissional. Como mulher profissional que já ocupou diferentes cargos deste país, dentre os quais cargos mais altos do que ser secretária de Educação. Eu já fui para a educação básica no Brasil a primeira pessoa depois do ministro de Estado. Comandei no Ministério da Educação a implantação de uma reforma educacional no país inteiro. Mas quando eu saio dos lugares, eu viro a página daquele livro. Para mim começa prazerosamente uma nova vida e eu guardo as lembranças boas, aprendo com as lembranças desagradáveis dos períodos por onde passei. Então, ele veio me trazer o problema e eu disse, olha, Manuel, você volta e fala lá com seus superiores, até porque brinquei com ele. Você não deveria estar lá. Eu convidei você após a campanha para ser meu chefe de gabinete aqui na Secretaria, aqui na Câmara Legislativa.
lhe apresentei as razões, duas grandes razões. Ia ganhar mais e ia me ajudar porque conhecia os nossos eleitores, as lideranças regionais de cada cidade, e ele, mesmo ganhando muito menos, rejeitou ser o meu chefe de gabinete aqui na Secretaria de Educação. Mais ou menos na metade ainda desse primeiro semestre de 2004, um associado, uma pessoa da Fundação Educacional Secretaria de Educação, me comunica que tinha sido procurado pelo Manuel Carneiro, exatamente, vamos mencionar, um professor que exerce sua função na ASEF, me procurou para me informar que tinha recebido uma visita do Manuel Carneiro, pedindo se eles não poderiam trocar o cartão de alimentação daquela entidade, substituindo-o por um outro que ele apresentava. E eles não estavam lá trabalhando em substituição de cartão, entendo eu. E o professor disse a ele: não, o que você está pretendendo? Ele disse: não, porque se nós trocarmos o cartão, nós vamos poder ter 12% de renda para começar a fazer um caixa de campanha para deputada. E com muita honradez, esta pessoa que nunca foi meu eleitor, que sempre militou na oposição, deixou uma carta na caixa do correio da minha casa me comunicando isso. E eu então chamei o Manuel aqui, porque jamais faria uma coisa dessa, ou mandei qualquer intermediário para qualquer lugar para usar meu nome, principalmente usar meu nome em falcatruas. E quando eu contei isso, ele disse: eu não fiz. E eu serenamente disse a ele o seguinte: Manuel, você voltou a andar com o Catarino, não voltou? Vocês vão entender por que esta minha pergunta. E ele disse: o seu problema é que não acredita em mim. E este homem que hoje desafia, este homem forte, este homem que deu tanta credibilidade a esta comissão parlamentar de inquérito, chorou como um adolescente, dizendo que o meu pecado era não acreditar. Mas eu não tinha por que não acreditar no representante da ASEF, que vai me dizer que meu nome está sendo usado para pedir mudança de cartão de alimentação, e com o pretexto de que dali deveria sair um saldo ou um percentual para fazer meu caixa de campanha. Por que eu disse? Eu vou abrir aqui um pequeno parêntese para falar sobre este senhor Catarino. Este senhor Catarino foi trazido pelo Manuel na minha campanha de 98. Eu não o conhecia. Um dia ele chegou e disse assim: tem um amigo que trabalha numa empresa de comunicação internacional e que é um fã seu e quer trabalhar com a gente. E eu disse: mas ele quer trabalhar na nossa campanha como? Pelos meus belos olhos, que eu não os tenho? E ele disse: nem, é que ele admira, o pai dele era um admirador seu. E ele me trouxe um dos maiores vigaristas que eu já conheci na minha vida. Uma vida que já é bem maior, já tem bem mais quilômetros rodados do que a sua, deputado Augusto Carvalho, do que a sua, deputado Paulo Tadeu, do que a sua, deputada Evelise. Mais quilômetros rodados, sempre rodados com honradez. Então, este Catarino veio, nós fizemos um comitê gestor. Não seria ele o meu coordenador de campanha, nem o Manuel. Ficaram ali 6 pessoas. De repente, eles foram tirando de um a um e passaram a conduzir a campanha absolutamente sozinhos. Este senhor não está hoje
andando e talvez não esteja sendo lembrado aqui, trabalhando toda hora, porque eu consegui, já na justiça, condená-lo. E ele ainda está naqueles 2 anos de que, se tiver outra condenação, ele deixa de ser réu primário. Aquela época, o que ele fez? Ele recebeu o dinheiro para liquidar a nossa conta de gráfica e daí festejamos a vitória, festejamos o fechamento de tudo. Uma semana depois ele chega e diz: deixei passar os festejos, mas eu tenho uma notícia triste. Eu não paguei a gráfica, porque apareceram umas dívidas extras de gasolina. E eu achei que era melhor priorizar a gasolina antes de pagar a gráfica. Daí nós ficamos: e agora? E então, de repente, resolvemos fazer uma rifa de um carro para poder reunir aqueles 15 mil, em torno de 15 mil reais de consumo de gasolina. Vendemos todos os cartões da rifa. Para sorte, o carro não foi sorteado, o número não foi sorteado, e nós conseguimos o dinheiro e entregamos outra vez o dinheiro para o Catarino e pagar a gráfica. Uma semana depois ele volta e diz: olha, vocês não me levem a mal, mas também não paguei a gráfica, porque apareceu mais umas despesas aí que não estavam previstas e que eu tive que me virar e usei aquele dinheiro. E então a luz vermelha aí começou realmente a acender. Foi quando a professora Maristela teve que interferir, tirou um dinheiro de facto emprestado para pagar aquela dívida, deu outra vez para ele pagar, porque era ele que tinha feito a ligação com a gráfica, e tudo pronto. Eu assumo como deputada distrital dia 1º de janeiro de 99 aqui. Quando é mais ou menos pelo dia 25 de janeiro daquele ano, a secretária chega numa das tardes de audiência e diz assim: tem um senhor aí fora para falar com a senhora, ele não está agendado. E eu disse: não, mas se dá tempo, manda ele dizer, por último ele entra. Quando entrou por último o senhor, ele diz assim: secretária, eu vim procurá-la, porque agora que já tem 3 meses que passou a campanha, agora a senhora já assumiu a secretaria, será que a senhora pode começar a pagar a gráfica? Daí eu desmontei. Já tínhamos tido 2 vezes o tal pagamento da gráfica, agora estava o homem ali me pedindo se eu poderia começar a pagar a gráfica. Então ali fizemos um acerto, ele fez 12 promissórias, ainda devo ter essas promissórias no meu arquivo. Fez 12 promissórias, eu imediatamente fui ao Tribunal de Contas. Fui ao assessor da presidência do Tribunal de Contas para contar o ocorrido e o que é que eu deveria fazer em relação àquela prestação de contas. E de lá a pergunta que me fizeram foi a seguinte: mas houve acréscimo de dinheiro ou não? E eu disse: não houve acréscimo, foi roubo de dinheiro. Acréscimo não houve, nós estamos colocando sempre numa coisa que já havia sido paga, então houve roubo. Então ele disse: então não precisa mexer na conta, é um caso de polícia, não é um caso de tribunal, porque não é uma alteração para um acréscimo de recursos na campanha. Então assim foi feito, eu resolvi não colocar o caso na polícia, mas chamei o Manuel e disse: Manuel, para você continuar na nossa equipe de trabalho, só com uma condição: romper a amizade com o senhor Marcos Catarino. E ele disse: eu já rompi, desde que ele fez aquilo eu já rompi a amizade, não temos mais amizade. E eu criei no Manuel que ele havia rompido
a amizade com o Catarino, que aliás o vejo sempre, Marcos Catarino, naquele mesmo corredor onde fica o meu gabinete, onde fica o Prona, onde fica dos 2 deputados do Prona. Ele sempre está lá com o telefone ao lado, tudo, mas está meio ausente. Se o deputado Augusto quiser saber a face do senhor Catarino, é só colocar o vídeo daquela entrevista coletiva patrocinada por Vossa Excelência, quando o ouvidor, para o senhor Manuel falar ali para a imprensa como paradigma da honestidade, da honradez. Vossa Excelência vai ver que aquela pessoa que de vez em quando levanta para cochichar, para dizer coisas no ouvido do senhor Manuel Carneiro, com uma careca aqui, é exatamente esta figura que aqui no discurso eu chamei de carimbada da malandragem, senhor Marcos Catarino. Então, este primeiro semestre de 2004 foi um semestre do Catarino fazendo realmente, Manuel, muitas coisas. Houve no mês de junho um aniversário de um vizinho do Manuel no condomínio onde ele mora. E neste aniversário estavam muito pessoal de polícia, porque o aniversariante era um policial. E ele então, ao final do jantar, quando poucas pessoas estavam, ele convida um agente policial para fazer para ele um trabalho especial, um trabalho de espionagem em mim, comigo, junho de 2004. O agente policial pediu 48 horas para dar a resposta. A festa foi num sábado à noite. Pediu 48 horas para dar a resposta. No domingo ele procura uma pessoa do seu círculo familiar e disse assim: você não é amigo da deputada Eurídice Brito? Ele: sou muito. Ele diz: imagino o que me aconteceu. E eu não vou, que nem faço esse tipo de missão e nem teria tempo para fazê-lo e nem faria isso com a deputada. E na segunda-feira, que era, expirariam as 48 horas, ele fez a comunicação ao senhor Manuel de que ele não participava desse tipo de atividade. Ele insistia com a professora Vandeci, que então não trabalhava na Secretaria de Educação, trabalhava na chefia de gabinete, na Casa Civil com o doutor Benjamin, como adjunta do doutor Benjamin, para que eu o chamasse para uma audiência. Eu disse: mas eu não vou chamar o Manuel para audiência. Primeiro, porque o Manuel sabe que ele pode falar comigo quando ele quer, sem precisar audiência. Em segundo lugar, porque ele já esteve lá comigo, mentiu mais uma vez de que não estava andando com o Catarino, e na semana passada ele foi visto em tal restaurante almoçando com o Catarino. E ele então, eu disse: eu não vou chamá-lo. No dia 27 de junho, houve um churrasco, que é o famoso costelão, lá no Curral Queimado. Eu fui para o costelão no Curral Queimado. Quando eu saio, aliás, 2 pavilhões. Quando eu vou saindo de um pavilhão para o outro, vem chegando Manuel, sua companheira, a mãe dela, o namorado da mãe dela, as irmãs dela, e eu educadamente cumprimentei a todos, beijei-os e fui para o outro pavilhão, e ele não me acompanhou para o novo pavilhão. Ele foi para o pavilhão onde estava o deputado Pedro Passos e ficou ali com o deputado Pedro Passos, e depois eu fui saber por que ele já foi para o pavilhão do deputado Pedro Passos. Mas à noite daquele domingo, 27 de junho, ele liga para o coronel Dirney e diz assim: ligações são factuais, são coisas que podem ser provadas. Ele disse assim: quando eu vi a deputada, me deu um aperto no coração, e eu queria tanto falar com ela. E eu disse, na segunda-feira, quando o coronel me disse isso do telefonema, eu disse assim: agora eu marco.
Agora eu marco, porque ele está dizendo que teve um aperto no coração, deve realmente estar com a consciência pesada das coisas que tem feito, das coisas que tem dito. E eu mandei o coronel marcar. E ele fez uma exigência. Qual foi a exigência que ele fez? Que o encontro não fosse nem na minha casa e nem na Câmara Legislativa. E então, eu pedi emprestada a sala da casa do doutor Eri Varela. De manhã não fica ninguém em casa, eu pedi emprestada a sala para poder atender ali o Manuel. Se eu tivesse esse espírito da arapongagem, eu teria feito ali uma gravação. E tenho certeza que ele gravou. Ele não quis aqui, não quis lá em casa, e sei por que que ele não mostra a gravação. Porque na reunião, nesta reunião que aconteceu, ele pediu, ele chegou e disse assim para mim: nossa conversa é a seguinte, o governador está fazendo alteração do secretariado, e agora é minha vez, eu preciso ser o secretário de Educação. Eu tenho 43 anos, e se eu não for agora secretário de Educação, eu não serei nunca mais. E eu olhei e disse a ele assim: Manuel, se com 43 anos você está se sentindo fim de linha, o que diria eu? Para ser secretário de Educação, você pode ser, você está subindo os degraus da escada. Para ser secretário de Educação, primeiro você precisa estudar mais. E disse, precisa primeiro começar aprendendo, melhorando o português. E depois, estudando mais sobre sistemas educacionais do Brasil e do exterior. E aí você tem condições, você é jovem, tem condições para fazê-lo. Ele disse, não, porque se eu não for o secretário de Educação, e eu ainda disse a ele, e se a conversa for essa de ser secretário de Educação, está sendo feita com a pessoa errada. Porque quem demite e admite é o governador do Distrito Federal. Essa conversa deveria ser com o governador do Distrito Federal. E ele então disse que eu tinha sido muito ingrata, porque ele era o responsável pela minha vitória, que os votos eram dele, bastaria ele fazer assim, e ele reunia 20 mil pessoas. E eu não faço assim, não reúno 20 mil pessoas. Duvido que algum parlamentar aqui faça assim e reúna realmente 20 mil pessoas. Mas ele disse que reunia 20 mil pessoas. E eu disse a ele o que ele mentiu naquela, uma das mentiras, daquela fita da entrevista coletiva da ouvidoria. Ele disse que, eu disse para ele, ora, você vai ser deputado distrital. Ele disse, mas isso eu tenho direito. Foi a conversa ao contrário. Ele me disse, se a senhora não me fizer secretário de Educação, eu vou me candidatar a deputado distrital. Qual foi minha resposta a ele? Eu disse, mas isto você tem direito, porque para ser deputado distrital, basta atender o que a Constituição determina, e você tem os requisitos da Constituição, pegar a sigla, tomar a filiação partidária, ou ficar no mesmo partido, resolver, e tem todo o direito. E eu disse a ele o seguinte, Manuel, mas você está sendo muito ingrato. Você sabe, e aqui é outra revelação, e por isso ele não mostra a fita, eu acho que é exatamente pelo que eu vou contar agora, porque ele deve ter gravado, por que não poderia ser no meu gabinete? Por que não foi lá em casa? Tinha que ser num ambiente estranho. Eu disse, você sabe que eu tive uma discussão com a professora Fátima Guerra, e foi por você, quando ela comentou que você era ladrão. E eu disse isso ao governador, olha, a secretária está dizendo
que os assessores são ladrões e diz que o Manuel é um ladrão. Quando o governador pediu que ela falasse comigo, e ela veio ao meu gabinete com a subsecretária dela, e eu para poder se justificar, eu disse: por que a senhora disse que o Manuel é ladrão? Não foram informações, tá? Mas ela estava agora com uma secretária adjunta que ela já havia nomeado, e essa secretária adjunta, a professora Helena Sandoval, tinha sido da equipe da professora Estela dos Querubins e conhecia o Manuel do tempo da professora Estela. Virou para mim e disse assim: mas quem? O nosso Manuelzinho? Eu disse: eu não sei quem é o seu Manuelzinho, mas o que ela afirmou é que o professor Manuel Carneiro seria um ladrão. E este fato a professora se esqueceu no dia que veio aqui a entrevista de realmente dizer. E se ele mostrar a fita, ele vai verificar. Na fita vai aparecer exatamente isso. Eu dizendo: você é o ingrato, sabe que eu discuti com a professora Fátima porque ela afirmou que você era um ladrão. Muito bem. No dia seguinte deste encontro com o Manuel, eu viajei de férias, fui para Portugal, fomos comemorar, eu e meu marido, aniversário de casamento. Quando chegamos de Portugal, fomos ver outros familiares aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, em Belém, e cheguei para o início da campanha da reabertura dos trabalhos nesta Câmara. Recebo no início, primeiros diazinhos, fim de julho, início de junho, não precisa exatamente a data, em casa a visita do professor Arnóbio, apavoradíssimo, porque durante o mês de julho ele havia sido chamado pelo Manuel, e o Manuel disse que eu não tinha sustentado a causa dele, o esvaziamento, ele tinha certeza que tinha partido também de mim, e que ele então iria me detonar. Este depoimento do professor Arnóbio, eu gostaria de realmente ter aqui o depoimento do professor Arnóbio. Ali no depoimento do professor Arnóbio, porque quando ele me contou, eu perguntei se ele poderia, dias depois, ele me contou primeiro, eu não dei muita importância, mas quando eu vi o quadro que se formava, eu perguntei ao professor Arnóbio se ele poderia prestar este depoimento à polícia. E então ele prestou o depoimento na Divisão Especial de Repressão ao Crime Organizado, onde, eu quero dizer que o professor Arnóbio não tem nenhum cargo comissionado. Foi o convidado para ser o meu coordenador de campanha de 2002 e não aceitou, porque ele disse: não, eu ajudo no que for possível, mas não quero entrar em coordenação de campanha, porque ele vinha de uma frustração de 98, que foi candidato e perdeu a eleição. E então ele disse: não, eu não gostaria de ser, ajudo no que for possível, mas não gostaria de ser. E eu disse: então o que é que você acha? Eu vou convidar o Manuel. Ele disse: não, o Manuel é ótimo, pode convidar o Manuel, eu não conheço muito, mas ele é muito jeitoso. E então, nesta conversa com o professor Arnóbio, ele diz que iria arrebentar comigo, afirmando ali que ele afirmou, e aqui está, que ele faria as denúncias contra mim e que caberia a mim. Quando ele perguntou: e as provas? Ele diz: as provas? Eu jogo e cabe a ela realmente se defender. Então está aqui. E isto é o roteiro, é o que tem acontecido desde lá. Uma série de denúncias vazias, uma série de questões de ficção, de depoimentos que mudam, se enriquecem, se contradizem, de repartição para repartição, mas que as mentiras, sendo repetidas tantas vezes, vão tomando o cunho de verdade.
principalmente porque as informações que passam à mídia, e a mídia não é culpada disso, são as informações deturpadas, as frases que querem que sejam passadas. E é assim que vai se formando um conceito de que alguém como eu, que tem 44 anos de vida pública, a idade talvez do deputado Paulo Tadeu, imagino eu, sem nunca ter tido nada que desabonasse minha conduta, me encontrar neste momento, nesta CPI, mas cumprindo o meu dever com satisfação, porque as questões obscuras, as questões que precisam ser apuradas, devem ser apuradas. Esta foi a razão pela qual eu assinei, fiz questão de assinar realmente esta CPI. Mais ou menos pelo período aqui da cassação, do processo de cassação do deputado Carlos Xavier, procurou-me em plenário o deputado Pedro Passos. Me disse: Eurides, eu pensei se ia te contar ou não ia te contar, até porque nós não temos um relacionamento estreito, mas o final de junho, depois que você viajou, eu fui procurada pelo professor Manuel Carneiro, que me prometeu, que quis vir trabalhar comigo, por isso que ele estava me acompanhando lá naquele costelão, e disse que se decepcionou com você, mas que se viesse trabalhar comigo e eu o fizesse secretário de Educação, ele traria não só os votos, mas teria como me ajudar financeiramente na campanha. E eu disse a ele que eu não era nós tínhamos tido problemas na campanha, mas eu não era sua adversária, que eu não me prestaria para isso, que ele procurasse outra pessoa. E o deputado Pedro Passos foi o segundo a ser procurado pelo Manuel Carneiro. O segundo. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o deputado Chico Leite, que há 2 semanas atrás aqui me reafirmou o que havia me dito à época. O segundo procurado, deputado Augusto Carvalho, não foi o senhor, nem o primeiro, não foi o senhor. O primeiro foi o deputado Chico Leite, e ele levou a mesma maçaroca de papéis que levou para o senhor. E o deputado Chico Leite disse a ele: vá para o Ministério Público e entregue esse material no Ministério Público. Então esta foi a resposta do deputado Chico Leite. Depois ele procurou o deputado Pedro Passos, também não teve abrigo. Depois procurou o deputado Zé Edmar, quando então foi aconselhado a ir ao ouvidor da casa, que era uma coisa realmente bem colocada. Com o ouvidor da casa, o ouvidor, ainda nesse período de início, antes de procurar o ouvidor, houve aqui a sessão que resultou na cassação do deputado Carlos Xavier. Quando acabou a sessão da cassação do deputado Paulo Xavier, o deputado Zé Edmar passou por aqui e disse aqui, junto à bancada da oposição, na frente da deputada Arlete Sampaio: agora eu quero ver se o PT também vai votar na cassação da Eurides Brito. Eu estava ali, a deputada estava aqui, e ela daqui falou em voz alta para mim, disse: Eurides, olha o que é que o deputado está dizendo, que quer ver agora se o PT vai votar na cassação, na tua cassação. Daí eu disse: vamos ver. Ninguém vota aqui em cassação, acho eu, porque queira ou para ajudar A ou B. Nós trabalhamos realmente em fatos, em cima de fatos. E eu quero dizer que eu participei desta comissão parlamentar de inquérito. Vocês lembram que eu fui signatário e fui membro. Participei de 3 sessões. Quando vi que não era uma comissão parlamentar de inquérito para
ver irregularidades na Secretaria de Educação, mas era uma comissão parlamentar de inquérito dirigida para Eurides Brito, por uma questão de ética, para deixar meus companheiros à vontade, eu renunciei à minha presença exclusivamente por uma questão de ética, esperando que a mesma atitude tomasse o deputado Zé Edmar, porque eu nunca assisti, isto é um julgamento, eu nunca assisti um acusador ser, ao mesmo tempo, acusador, ser interpelador do acusado e ser julgador do acusado. É uma questão realmente inédita, que eu até poderia ter feito, depois dessa questão, a comissão de ética, porque foi no nome da ética que eu saí da comissão parlamentar de inquérito. E eu pensei que este exemplo pudesse também ser seguido, mas não o foi. No dia da cassação do Xavier, que foi 5 de agosto de 2004, na manhã seguinte, eu estava na rua trabalhando, ligaram do meu gabinete na hora do almoço, dizendo assim: veio uma ligação telefônica estranha para o gabinete. A voz dizia assim: e agora, vocês estão preparados? A próxima cassação é a da velha safada, sem vergonha e ladra. E nós tínhamos, e essa ligação chegou por um Bina, tinha Bina no telefone. Então pegou-se o Bina, a secretária ligou para nós na rua, pelo Bina, deu para ver o telefone e eu levei o caso para a polícia. Levei o caso para a polícia. Chegou ao telefone de quem? Chegou ao telefone de uma professora aposentada. A polícia mandou chamar a professora aposentada. A professora aposentada foi sem saber o que era, e lá na polícia ela disse: não, eu não fiz essa ligação, mas o telefone é seu. Ela disse: não, eu estava na fila do banco do BRB, da 400, e no depoimento dela está o número da agência, quando chegou o Marcos Catarino, sempre o Marcos Catarino, chegou o Marcos Catarino, que me conhecia da Casa Parque, onde ele foi um administrador e eu tinha uma lojinha, e ele disse assim: você está com o telefone aí, me empresta para eu fazer uma ligação? E sordidamente não usou o seu aparelho e usou o aparelho de uma professora aposentada, e a polícia fez o inquérito, fomos para a justiça e daí veio a condenação dele, comprovadamente, por ter sido ele o autor, e confessou ter sido o autor da ligação. E vocês podem dar uma olhada de que tipo de pessoas tem trabalhado. Este que já foi condenado, deputado Augusto Carvalho, é o que na fita da coletiva que Vossa Excelência patrocinou, levanta-se de quando em quando e via aos ouvidos do senhor Manuel para fazer a ele indicações e sugestões de ações realmente a serem tomadas. Logo após essa cassação, eu estava um dia sentada aqui no meu lugar, ali atrás. Deputado Augusto Carvalho chega no final da tarde e diz assim para mim: Eurides, antes que você saiba pela imprensa, eu quero lhe dizer que eu acabo de vir do Ministério Público. Eu fui procurada, ele era o terceiro, eu estou lembrando. Eu fui procurada, ou o quarto no caso, fui procurada pelo professor Manuel Carneiro, que me trouxe uma série de denúncias, e como eu achei tudo muito grave, eu fui com ele ao Ministério Público, estou voltando de lá, quero avisar você antes que você veja a coisa pela imprensa. Eu disse: se você já foi ao Ministério Público, eu não tenho mais o que fazer,
Que se você tivesse me dito antes, eu pelo menos iria traçar para você um perfil do que tem feito realmente este senhor. Mas, tudo bem. Mas ele não me avisou, o deputado talvez esqueceu, que como ouvidor, no dia seguinte, ele estaria patrocinando uma coletiva. Então, a partir desta data, portanto, de 7, 8 de agosto, ou logo no início de agosto, tem começado este massacre da minha imagem junto à população do Distrito Federal, segundo divulgação da imprensa. A todos eu digo, as pessoas que, a minha família que convém diz assim, vale a pena, a todos eu digo, gente, imagem se desconstrói, mas isso não tem problema. O problema é destruir caráter. E o meu caráter não vai ser destruído. Imagem é secundário. Principal é o caráter. E no caráter eles não me atingem. E eu tenho, com galhardia, com segurança, com honradez, com calma, com sofrimento, porque sou humana, tenho aturado, enfrentado realmente todo o tempo isso que aqui tem acontecido. Alguém até me aconselhou à época, aqui de plenário, não era nem de minha bancada, que eu questionasse junto à mesa se seriam funções da ouvidoria ter levado diretamente ao Ministério Público, ao invés de cumprir o que os regulamentos da casa dizem ser a função da ouvidoria. E a minha resposta foi: nisto eu não entro, porque se houver alguma coisa mal feita, se alguém cometeu um crime, qualquer coisa que tenha acontecido, seja onde for, precisa ser investigado, e não aceitei o conselho para assim agir. Mas começava-se com isso, a partir daquela coletiva, a se cumprir a promessa do Manuel ao professor Arnóbio, de que já havia feito contato com as revistas nacionais e com toda a mídia, porque ele iria me destruir politicamente e profissionalmente. Depois eu vou passar este depoimento à presidência, porque a partir daí, e ao relator principalmente, a partir daí vem se cumprindo tudo aquilo que ele tentou fazer, mas não destruiu 1 milímetro do meu caráter. Não conseguiu e nem conseguirá. A partir daí, evidentemente, com aquela emoção do que eu já falei, do deputado Zé Edmar, nos seus discursos, eu procurei sempre relevar. Talvez ele não acredite nisso, mas eu sou uma mulher que muito pouco falo de religião, porque eu confio naqueles que vivem a religião e não naqueles que vivem falando da boca para fora de religião. O deputado Zé Edmar faz parte da minha lista de orações, das pessoas pelas quais eu oro. Ele passou por uma situação pela qual eu não quero passar, ninguém gostaria de passar, mas alguém vai abrir, e Deus um dia vai abrir o entendimento do deputado Zé Edmar para voltar aquele mês de julho, como eu já expliquei aqui, e ver qual foram os meus esforços. Porque no início de agosto, e eu tenho aqui a ata da Comissão de Justiça, que finalmente se reuniu no início de agosto para fazer a libertação do deputado José Edmar, e que coincidentemente foi presidida por mim. Eu era vice-presidente da comissão, nunca presidi durante o ano todo nenhuma reunião. O presidente era o deputado Brunelli. E neste dia exato, pela primeira vez, o deputado Brunelli não pôde presidir a reunião. Ele nos disse que tinha uma
reunião da igreja dele no Rio de Janeiro, que era um problema jurídico, e ele, como advogado, teria que estar lá, porque a audiência seria naquele dia, e nós dissemos, não há problema nenhum, nós faremos. E eu assumi a presidência. Lendo a ata da reunião, é uma coisa interessante, vem como eu enfrentei o deputado Chico Vigilante, que queria mudar o ritual. Vem como eu enfrentei o deputado Chico Leite, que pediu vistas por 72 horas. E eu disse, darei vistas por 5 minutos. Como ele reclamou, e eu disse, se reclamar eu diminuo o tempo, porque o regimento diz até 72 horas. E 5 minutos estão dentro dessas 72 horas. Aqui está a ata da reunião. Como enfrentei, aqui está também, quando os deputados não queriam que eu desse a palavra ao doutor Nabor Bulhões, o advogado do deputado José Edmar. Eu disse, não, o deputado vai falar sim, o advogado vai falar sim, e vai falar pelo tempo que julgar necessário. E ao protesto na ata, aqui registrado, do deputado Chico Vigilante, quando eu designei o deputado Vigberto Tartucci para ser o relator do caso do deputado José Edmar. Então esta é uma ata que não pode também ser esquecida. Mas a vida é assim, nós não podemos realmente mudá-las. O inquérito no Ministério Público começou e só iam lá pessoas indicadas do grupo de amigos do deputado Zé Edmar. Um dia, sem consultar meu advogado, eu tenho, além do doutor André, tenho o doutor Eduardo Toledo, que cuida das questões fora da CPI. Então, sem consultar o doutor Eduardo Toledo, eu fui procurar o promotor. Fui lá e disse, olha, eu vim aqui para me colocar à disposição para qualquer esclarecimento que esse ministério queira saber. Certamente o doutor Alexandre deve estar ouvindo este depoimento. E ele me disse o seguinte, nós não estamos aqui para ajudar nem para prejudicar ninguém. Eu não chamei a senhora porque não encontrei nenhum link que levasse o seu nome às possíveis irregularidades que estão sendo examinadas, que estão sendo investigadas aqui por nós. Se encontrar, passarei o processo para a instância superior pela sua posição de deputada, mas a investigação continuará. Saí de lá, no dia seguinte fui ao doutor Eduardo e disse, cometi um deslize, escondi do senhor que eu tinha marcado uma audiência com o doutor Alexandre Salles, o promotor. E ele disse, por quê? Eu disse, não, eu quero saber por que eu não vou e por que outras pessoas, não podem ir também pessoas que eu indique. E ele disse, o que é que ele respondeu? E eu falei exatamente o que o doutor Alexandre respondeu. Ele disse, não, mas isso só foi dito em palavras. Eu vou entrar com um pedido de habeas corpus para que o processo saia de lá e vá para outra instância. E ele entrou no Tribunal Regional Federal, da primeira região, com um pedido de HC. E este pedido de HC era para provocar a resposta do Ministério Público. Não sei se Dilson está com este pedido aí do HC, e onde o Ministério Público, ao ser provocado pelo Tribunal Regional Federal para saber se daria ou não daria o HC, o tribunal mandou ouvir o Ministério Público. E o Ministério Público diz exatamente, se você não encontrar agora, depois nós passaremos, diz que não havia razão para conceder liminar porque eu não era alvo
da investigação. Esta é a resposta daquele HC. Está ali dizendo que não havia, então confirmava o que ele havia me dito quando eu estive lá, que não havia encontrado realmente nenhum elo, e agora, respondendo à informação do tribunal, ele dizia que eu não era alvo do pedido, eu não era alvo realmente daquela investigação. Resposta do Ministério Público: essa documentação também eu passarei às mãos do relator, do deputado Paulo Tadeu. 2005, a reunião do PMDB, dia 26 de janeiro, com as notícias publicadas, o jornal, 26 de janeiro, aquelas notícias do jornal, Adilson. As notícias publicadas no jornal no dia 27 de janeiro. Na reunião do PMDB, dia 26 de janeiro, a imprensa ficou do lado de fora e ouvia os debates acirrados, as colocações raivosas lá dentro, e depois, no outro dia, declarações ou diziam aquilo que eles conseguiram ouvir pelas paredes não tão seguras das salas desta Câmara Legislativa. Estava lá escrito. O deputado Zé Edmar me disse naquela reunião, na presença dos meus companheiros de PMDB, que seu mandato este ano seria para me destruir e que agora ele não viria sozinho, porque ele contava com 13 votos. Isso está no Jornal do Brasil, isso está no Jornal de Brasília, isso está no Correio Brasiliense, da data do 27 de janeiro. As matérias estão todas aqui. Tumulto era o título do Correio Brasiliense. Tumulto entre PMDBistas. E a matéria do Correio diz aqui que quando eu saí, me perguntaram se fui ameaçada. E eles tinham ouvido, e então ele disse que ele... Aqui está. Eu disse, tornou-se uma perseguição pessoal. É uma questão de uma perseguição pessoal que vem ainda do caso da prisão dele. E ele falou que vai jogar pesadamente contra mim, acompanhado do voto de 13 deputados distritais. Todos os colegas lá realmente ouviram. O Jornal do Brasil também, o Jornal de Brasília também reproduz com José Edmar ameaça Eurídice Brito em reunião do PMDB. O Jornal do Brasil diz assim: o deputado José Edmar não conteve a repulsa pela colega de legenda, Eurídice Brito, e disse que não dará trégua à distrital. Na frente dos PMDBistas, Edmar garantiu que tem o acordo dos outros 12 membros da Frente Democrática para caçá-la. Ele a acusa de movimentação paralela de recursos em sua campanha de 2002, através de um suposto Caixa 2, denunciado por um ex-assessor. E aí realmente continua. O deputado Wilson Lima, naquele dia, coitado, ficou tenso, foi até atendido pelo serviço médico da casa e tudo mais, fazendo parte, portanto, desta enorme trajetória, cumprindo-se letra a letra o que havia dito Manuel Carneiro sobre o que faria comigo se eu não cedesse à sua obsessão de ser o secretário de Educação. Então, estamos aqui numa CPI que tem, que eu peço que projetem a primeira lâmina, uma CPI que tem como objeto, aqui veio, enquanto eles preparam, vem aqui, chega o habeas, ele me dá a pasta com o habeas corpus, e eu quero ler o texto do que disse o Ministério Público
ao Tribunal Regional Federal. Muito embora os depoimentos prestados pelas testemunhas, arroladas, evidentemente, pelo Manuel Carneiro, ao Ministério Público, mencionem a todo momento o nome da paciente, o Ministério Público tem efetuado diligências para a apuração de fatos irregulares, não podendo, até o presente, apontar seus responsáveis. Por óbvio, a investigação não está sendo dirigida contra a paciente ou qualquer outra pessoa detentora de foro privilegiado, limitando-se a colher informações para a formação do convencimento do Ministério Público quanto à própria existência de irregularidades na celebração de contratos no âmbito da Secretaria de Educação. Esta foi a razão, e aqui da tribuna, o deputado discursou dizendo: ela é tão culpada que até perdeu um habeas corpus que pediu ao Tribunal Regional Federal. Ora, eu fui gratificada por ter perdido o habeas corpus em função das razões ali escritas pelo Ministério Público. Instala-se a CPI com um duplo objetivo. O objetivo aí da CPI era o de verificar prováveis irregularidades de servidores da Secretaria de Educação entre 99 e 2005, em contratação de professores em regime temporário e também nas licitações de transporte escolar, que eram os dois focos nos quais realmente se embasou, que passou a ser o objeto desta CPI. Eu vou agora, com esta introdução, ainda só quando vamos passar, e eu quero agora as pranchas, porque eu vou passar para esse caso aqui, ok. Tá, vou levar isso aqui. Eu só quero lembrar uma coisa que não se tem dito. Toda hora se fala que num casamento acontecido na casa do senhor Nelson Laval, eu estaria numa mesa com Manuel Carneiro e sua companheira, e que de repente chega o desembargador federal e eu digo assim: Manuel, sai agora um pouquinho porque eu preciso falar da prisão do deputado José Edmar com o desembargador. Gente, não vamos minimizar as nossas inteligências. Se alguém quisesse falar de um assunto irregular, de um assunto sórdido com outro, iria dizer para um terceiro, para sair, qual era o assunto da conversa. Por que ele não poderia ficar? E eu quero dizer aos senhores que este casamento, aqui está o convite, este casamento aconteceu no dia 26 de julho de 2003, no dia 26 de julho. O deputado Zé Edmar já estava preso, já tínhamos feito, o deputado Paulo Tadeu, todas aquelas ações para juntos, o senhor e eu, para tentarmos a libertação. E o senhor Manuel Carneiro não sentou à mesa comigo. Ele sentou à mesa com um assessor desta casa e sua namorada. Ficaram eles com as namoradas na mesma mesa. O assessor é o senhor Cláudio. Eu fiquei na mesa com casais da minha idade, da minha faixa na minha mesa, e quando me levantei para ir embora, logo depois de meia-noite, é que o desembargador estava chegando à festa para pegar a filha, já que sua mulher estava doente, e ele vinha do casamento da filha de um desembargador federal daquele tribunal naquela noite. Então ele passou, na hora que eu vou sair, é que ele vai chegando à festa, nos cumprimentamos ligeiramente, e agora falta só, se isso for necessário, pegar a declaração do outro desembargador para saber se o seu colega desembargador estava ou não estava presente
na cerimônia religiosa e na festa da casa da filha do desembargador, colega dele, naquela mesma noite. Mas essas coisas vão se transformando realmente em verdades, porque a mentira, quando repetida diversas vezes, ela tem essa questão. De que me acusam? Quais foram as principais acusações? De que me acusam? Vamos ali mostrar rapidamente algumas das principais acusações, porque não temos tempo de passar todas. A acusação que ganhou tanto espaço, tem ganho tanto espaço na mídia, a acusação de que teria eu almoçado com Aquiles e neste almoço eu teria pedido que a ESAV fosse inabilitada. Um almoço com Aquiles, no qual eu faria um pedido de inabilitação da ESAV por motivos políticos. Ora, não houve o almoço. E eu tenho dito isso por diversas vezes. Ainda como presidente, deputado Paulo Tadeu, ainda como membro desta comissão, vocês agora entenderão, e o deputado Augusto Carvalho, por que eu insisti tanto naquela noite para que o senhor Aquiles dissesse a data do almoço. Dissesse a data do almoço. E ele, de princípio, disse, dia 5 de junho. E eu dei-lhe a oportunidade. Estão nas notas taquigráficas. Eu disse, dia 5, não foi antes, não foi depois, pense bem para depois, porque eu tinha o passaporte na minha bolsa. Se ele dissesse numa data que eu não estava, eu estava com o passaporte na bolsa para mostrar. E desmentiria ali naquela ocasião. Daí quando eu insisti tanto, mas foi dia 5, não foi antes, não foi depois, ele foi ajudado aqui por alguém, até que ele disse, não, foi de 5 a 30. Daí eu disse, não, mas de 5 a 30 já foi realmente o mês todo. E subi, ele ficou, o deputado Paulo Tadeu pediu de uma forma muito oportuna, pediu que ele apresentasse por escrito a data, e ele, dias depois, apresentou a data como tendo sido a reunião dia 5 ou 6 de junho. E sabem por quê? Porque ele, no depoimento, é só analisar, ele disse que divulgou as empresas habilitadas no dia 5. E ele disse também que abriu o prazo para recursos que se esgotou no dia 12. Então, se alguém quisesse tratar de qualquer malandragem com ele, trataria no período de 5 a 12 de junho. Ocorre que eu viajei para os Estados Unidos, acompanhando meu marido para um congresso. Eu queria os documentos, por favor. Acompanhando meu marido para um congresso. E eu pedi licença a esta casa. E um companheiro brincando ainda disse assim, não pede, não é pouco tempo, viaja, porque daí, quando chegar, faz qualquer justificação. Eu disse, não, mas eu vou de madame, lembra-me bem, eu disse, eu vou de madame, não vou trabalhar, vou acompanhar um congresso do meu marido. E então pedi licença, a licença está publicada, o meu pedido está publicado no Diário Oficial da Casa, a licença concedida está publicada no Diário Oficial da Casa. Quando eu vou pegar o passaporte para fazer a comprovação da entrada no país, eu tinha deixado o passaporte na gaveta do meu gabinete, sumiu o passaporte, eu não quero dizer, porque nada falarei de que eu não tenha provas, de que foi o grupo que tirou, mas estranhamente sumiu o passaporte. Mas some um passaporte, dá trabalho, mas a gente recupera os dados. E por onde começou minha via crucis? Primeiro, uma luta para eu conseguir a cópia da carta do Aquiles, até que o deputado Paulo Tadeu me deu uma, ainda que extraoficialmente, porque passaram vários dias para eu receber a cópia oficialmente, onde ele dizia ali. E ele falou o restaurante. Veja como a maldade. Por que o restaurante Tanur? Porque todas as pessoas que convivem comigo conhecem da minha preferência pela comida árabe
E quando eu tenho que ir a self-service, desde os meus tempos de secretária até hoje, é lá que eu vou. E então, eu fui à Varig, peguei as declarações da Varig, dos voos, dos check-ins, fui à empresa Firenze, que não trabalha por serviço público, que me vendeu as passagens, e eles são obrigados a aguardar por 2 anos, estava se esgotando o prazo. E ainda tirei, e ainda pior, porque poderia ter havido uma coisa difícil, porque o dono era uma empresa muito familiar, e o Gustavo, que trabalhava com a mãe professora aposentada, o Gustavo passou no concurso do Banco Central, fechou a empresa e entregou os clientes para outra empresa, para a Interglobe do Baçu, ali no Nacional, que hoje é quem faz as minhas vendas de passagem quando eu viajo. Mas era Firenze realmente a época, e aqui estão os xeroxes com a declaração da viagem. Fui ao consulado americano para que, levando as declarações da Varig, para que eles pudessem obter dos Estados Unidos, do Serviço de Imigração, porque aeroporto eu entrei, em que dia, e de qual aeroporto eu saí e em qual dia. Então eu viajei daqui de Brasília para São Paulo no dia 4 à tarde, para pegar o avião à noite em São Paulo. Amanheci em Miami, fazendo imediatamente um transbordo para Chicago, onde seria o congresso do meu marido, que trabalha na área de distúrbios do sono, roncadores e apneicos, e ele frequenta todos os congressos. E então eu fui, já almoçamos em Chicago naquele dia, e peguei, quando senti o roubo do passaporte, imediatamente naquela época fiz o BO na polícia para o roubo do passaporte, preocupada porque eu ainda tinha validade de entrada nos Estados Unidos, queria ter vigência até junho do ano que vem, para que isso não pudesse ser utilizado por ninguém. Mas agora já tirei outro passaporte na Polícia Federal, estão aqui os documentos, e eu quero neste momento passar às mãos do deputado Augusto Carvalho todos esses documentos relativos à minha viagem para os Estados Unidos, que comprovam que este almoço não houve. O senhor Aquiles continua insistindo em recente depoimento dado à Polícia Federal. Ele torna a assegurar a data do almoço no dia 5 de junho. E agora, dia 16 de novembro, eu tenho a audiência com ele na Justiça, onde entrei com uma queixa-crime, e vamos estar frente a frente na Justiça, agora, dia 16 de novembro, deputado Augusto Carvalho. Mas uma coisa me preocupou. Se eu não tivesse viajado, como estaria eu hoje se eu não tivesse viajado? Seria a palavra de um mentiroso contra a palavra de alguém que a vida toda, dedicou sua vida toda, com sacrifício de seus familiares, ao serviço público, sem nunca ter tido nada que desabonasse sua conduta? Se eu não tivesse viajado, amigo, qual seria a minha situação? Qual palavra prevaleceria? A minha preocupação maior é esta. Então, não é o problema de ter viajado, porque este é documental. E então, as coisas vêm ruins. E foram feitas aqui as maldades, que nós vamos mostrar logo mais, como foi deturpada a conversa do almoço na fita que aqui passou e que foi reproduzida pelas cadeias de televisão e pelos jornais, porque eles tiraram a parte mais significativa na exposição do seu Manuel, tiraram da fita para colocar a primeira parte da fita. E eu vou mostrar o que eles mostraram e o que era a conversa inteira que ele deixou criminosamente de mostrar. Sou acusada. Então o almoço do Aquiles
Eu espero que agora, na Justiça, dia 16, ele possa desmentir a Varig, possa desmentir o Serviço de Imigração americano, possa desmentir os bilhetes de passagem, possa desmentir a licença desta casa, votada pelos meus companheiros, com publicação no Diário Oficial. Se ele desmentir tudo isso. A segunda acusação que tem sido aqui tão explorada tem sido a... Antes de passar essa segunda acusação, eu quero dizer o seguinte: sabe o que eu fiz, deputado Paulo Tadeu? Quando comecei a ter minha consciência dizendo faz, porque eu fiquei muito preocupada. E se eu não tivesse viajado? Eu seria uma mentirosa e o Aquiles um verdadeiro? Eu fui há 2 semanas ao hotel. Procurei o dono do hotel. Não foi para perguntar se ele me viu, porque eu entro lá e não falo com ninguém. Eu fui perguntar uma coisa muito simples, que acho que a CPI não perguntou. Eu fui a ele perguntar quanto custava um self-service naquele restaurante em julho de 2003. Ele foi ao computador, ele tem os preços. Ele foi ao computador. Sabe quanto custava um self-service em 2003? Sem beber nem água e sem comer sobremesa, o self-service em julho de 2003 custava R$29. Se ele diz que éramos 3 pessoas numa mesa e na outra ao lado ficou o meu motorista, que eu acho que eu faço como todos os deputados fazem, pagamos o almoço do motorista e o almoço do assessor, que o Coronel Dirney ficou lá com o motorista. Aliás, é uma história que nem a Agatha Christie construiria, porque eu chego lá para almoçar, encontro o Aquiles e encontro a Élvia. Eu viro para a Élvia e digo assim: o que você está fazendo aqui de penetra? Mas deixo a penetra almoçar. Eu chamei, foi a Beth, não foi você, mas deixo a penetra almoçar. Isso não é de um ridículo? Não é de fazer zombar da nossa inteligência? E então multipliquem R$29 o self-service no restaurante Tanur. Multipliquem por 5, nós 3, mais lá o motorista e o coronel. Isso está no depoimento dele, nas disposições da mesa. Vejam quanto custou, e partindo até do pressuposto de que nós nem água bebemos, quer dizer, comemos, mas não bebemos. Porque se tivéssemos